Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso encontro semanal. Todas as semanas estamos aqui, reunidos, juntos, mesmo que separados, para assistirmos e para acompanharmos mais uma aula de sociologia. Então, vem comigo, aproveite este momento e vamos avançar naquele conteúdo que já estávamos discutindo anteriormente. Mas, antes de fazermos isso, temos alguns avisos, como é de costume de vocês. E o primeiro aviso, qual será? Exatamente. Reúna o material de trabalho de vocês. Pegue seu lápis, sua caneta, sua borracha, a sua régua, o que você achar que é importante para o acompanhamento desta aula. É claro que o smartphone, seu equipamento eletrônico, já está aí nas suas mãos. Senão você não estaria aqui nos acompanhando e nos ouvindo. E por falar nisso, nos ouvir, deixa eu só dizer uma coisa. Meu muito obrigado por estar aqui, por todos vocês estarem aqui juntos comigo, também nos ouvindo, nos acompanhando. É muito importante a sua presença. Então, sejam muito bem-vindas no meu agradecimento por me receber em vossa casa, assim como recebo vocês na minha casa. Então, neste instante, já que estão com o material todo na mão, já estão com o livro, com o material que vocês utilizam, com o caderno, então faça mais uma coisa. Anota a data de hoje. Isso mesmo, registre essa data histórica, essa data em que você está aqui presente, dando prosseguimento aos seus estudos, mesmo à distância, que não importa onde quer que estejamos, podemos sempre evoluir, podemos sempre crescer, sempre nos desenvolver. E meus parabéns por estarem fazendo isso junto conosco. Botou a data, então? Agora coloque o nome da matéria aí, Sociologia, e aproveite e coloque o nome do professor que está logo aqui embaixo. Isso, muito bem. Agora vamos para a segunda etapa da nossa preparação? Então vem comigo. Claro, nós estamos aqui na internet, mas o fato de estar na internet voltados para o mundo não significa que vocês vão ficar aí em qualquer lugar. Preciso encontrar um lugar adequado para que vocês possam acompanhar essa aula até o finalzinho, com bem-estar, satisfatoriamente. Então, primeira coisa, para ter esta aula feita de forma satisfatória, é a sua água. A minha já está aqui, ó. Inclusive, estou até preparado, me preparando para essa aula que já já vai começar. Então, já pegou a sua água? Já botou na sua caneca, no seu copo? Já fez isso? Excelente. Se você já fez, acredito que também já escolheu o seu lugar. Vai ser no sofá, vai ser na cozinha, ou uma mesinha adaptada em algum lugar. Não importa onde seja. O importa é que você esteja devidamente confortável. Porque ao estarem confortáveis, vocês poderão continuar esta aula até o finalzinho dela, anotando e fazendo todos os registros importantes com os quais nós trabalharemos aqui na data de hoje. Agora, uma última coisa, que é tão importante quanto você está preparado. É esse aviso aqui de proibido que eu estou dando. Não faça isso. Não vai estudar, não vai acompanhar essa aula deitado à cama. Então, é terminantemente proibido. É a minha sugestão que vocês acompanhem esta aula deitados à cama. Tá bom assim? Combinados? Então, vamos para a última etapa. Essa, sim, é a última etapa da nossa preparação, da nossa apresentação, que é aquela que eu lembro vocês de se inscreverem no nosso canal. Lembrem, este canal ele leva o meu nome, mas ele é feito para vocês. Então, façam um favor para todos nós. Inscrevam-se neste canal. Sabe para quê? Para que vocês possam estar acompanhando a aula todas as vezes que elas estiverem no ar. Assim que elas estiverem no ar, vocês são avisados. E avisadas, é claro, mas importante. Querem realmente serem avisados instantaneamente assim que a aula for colocada no ar? Faça o seguinte: clique nesse sino aí do ladinho de vocês e ative as notificações. Porque a notificação é sua campainha. Sabe aquela pessoa que vai te visitar e a sua casa, por exemplo, tem campainha? Pois bem, ela não sai entrando, ela toca a campainha avisando que está chegando. E aí sim você vai lá e abre a porta para ela. Esse sino é a mesma coisa. É a minha campainha dizendo: ó, estou chegando aí. Vamos assistir a aula? Está preparado? Está preparada?
Então, vem comigo. É essa campainha das notificações. E se ao final da aula tudo correr bem, você aprendeu coisas novas, teve coisas que você não sabia que passou a saber, está saindo da aula melhor do que chegou? Então, por que não? Clique em curtir, clique em gostei. Mas caso contrário, nada tenha acontecido, nada tenha mudado, você continua na mesma? Não clique em nada. Simples assim. Não precisa clicar em nada. E por último, também não menos importante, é aquele momento em que você vai se sentir caridoso, caridosa, fraterno e fraterna, solidário e solidária. Que é o momento em que você compartilha esta aula com alguém que você acredite que pode fazer um bom uso de todos os conteúdos que nós apresentamos aqui. Então, compartilhe esta aula com alguém, com um vizinho, com seu amigo, com sua amiga, seu colega de turma, seu colega de outra turma, colega de outro colégio, qualquer pessoa. Não importa se está estudando ou se não está estudando. O que importa é que você reconheça nessa pessoa aquilo que ela precisa. E o que ela precisa, neste momento, pode ser esta aula. E se for esta aula, compartilhe com ela esta aula. Tá bom? Então, estamos todos de acordo? Podemos agora prosseguir? Então, vem comigo que a aula já está começando. E o tema da nossa aula de hoje está aí, na tela para vocês. É identidade e direitos difusos. Eu já começo aqui falando da palavra difuso. Não confundam difuso com confuso. Não tem nenhuma confusão aqui. Difuso é aquilo que está distinto, tem várias questões diversas. Então, quando se fala em direitos difusos, é que ele não está convergindo para lugar nenhum, ele está se divergindo, indo para vários pontos. Então, todas as vezes que nós estamos envolvidos com alguma coisa, e existem tantas outras coisas que estão também chamando a nossa atenção está difusa, ela não está concentrada para um determinado ponto. Ela está indo para vários pontos ao mesmo tempo. E às vezes, quando os pontos são muitos, a gente, se estiver estudando, acaba perdendo um pouco do foco. Então, se nesse momento vocês estão difusos, eliminem alguma das interferências e se foquem naquilo que estão fazendo. Isso, exatamente. Olhem na direção daquilo que vocês estão dando prioridade. Depois vocês veem as outras coisas. Mas isso aqui foi só uma partezinha que eu aproveitei para falar da palavra difuso. Mas não é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Nós estamos tratando de quê? De movimentos sociais. E hoje nós vamos falar dos movimentos sociais que estão sendo desenvolvidos através das necessidades dos grupos minoritários. Aqueles grupos na sociedade que se apresentam como minoria. Mas o fato de se apresentar como minoria não significa que, em número, são realmente minoria. Isso é importante se ressaltar. É minoria pelo ponto de vista da força política, da força ao qual todos nós temos, mas que dependemos, em algumas instâncias, de algumas ações públicas vindas do poder público. E no caso dos movimentos sociais construído, desenvolvido pelos grupos minoritários, esse poder público não vai ter tanta força. A força vai vir de dentro das próprias pessoas que estiverem envolvidas no movimento. Mas não vamos dar spoiler aqui, até porque a gente tem algumas outras coisas para serem apresentadas até concluirmos a aula. Então, vem comigo. Então, a partir de 1970, lá no século XX, testemunhou transformações significativas em relação às demandas publicamente encampadas pelos movimentos sociais tradicionais. Lembrando, movimento social tradicional, um dos movimentos sociais tradicionais muito reconhecidos são os movimentos de greve, exatamente. Meus parabéns quem respondeu. Agora, um detalhe, tem uma característica, vou dizer apenas uma. Os movimentos sociais tradicionais, eles são hierarquizados. Exatamente. Existem cargos dentro dos movimentos. Então, eles distribuem funções. Então, é importante salientar isso. Nessa época, ganharam destaque os movimentos feminista, negro e ambientalista, entre outros, que não são movimentos sociais tradicionais. Lembrando,
nesta mesma época, surgem esses movimentos. Esses movimentos ganham destaque, mas eles não se adequavam às características dos movimentos sociais tradicionais. E se não se adequam, não aparecem com tanta ênfase. Ficam à margem, ficam pela periferia dos outros movimentos. Entendem isso? Então, qualquer comentário podem fazer aí. Mas vamos para a próxima tela. Nesse contexto, a ação política foi redefinida como uma dimensão que abarca todas as práticas sociais e não apenas gravita em torno do Estado. O que significa isso? Significa que todos os movimentos sociais tradicionais, até aquele momento, eles tinham uma relação muito íntima com as necessidades da coletividade, mas que precisavam ser atendidas pelas ações públicas do Estado. Vou dar um exemplo. Aumento de salário. Reivindico aumento de salário, ótimo. Só que para eu ter um aumento de salário, eu preciso que o Estado aumente aquele limite mínimo do salário, que é o salário mínimo, para que as empresas possam, aí sim, terem condições de aumentar o meu salário. Então, tudo estava atrelado às decisões do Estado. Com esses novos movimentos, as decisões do Estado já não são tão prioritárias, não são tão relevantes assim. Vamos ver como é que funciona? Então, antes disso, primeira palavra-chave, identidade. Detalhe nessa palavra-chave, hein? Quando se fala de movimento social, de grupos minoritários, como aqueles que a gente apresentou ali, todos os grupos, sejam eles quais forem, para você participar, é claro, você precisa se identificar. Mas, nos grupos minoritários, a identidade é o carro-chefe. Então, guardem bem isso, porque quando a gente fala de grupo social, fazendo movimento, então as pessoas se reúnem porque elas se identificam com a causa. Entendem? Então, se é melhor de salário, eu me identifico com o melhor salário. Se é para uma saúde pública melhor, eu me identifico com a necessidade da saúde pública melhor. Então, eu me identifico com as pessoas que estão ali reivindicando por aquela causa. No caso de um grupo minoritário, vou, por exemplo, pegar a parte do preconceito racial. E eu vou lá reivindicar uma questão ligada ao racismo, eu não vou me envolver no movimento por causa que eu me identifico com as pessoas que estão lutando para eliminar o racismo daquela sociedade. Não, eu me identifico com a causa e não com as pessoas. O tema é identitário. O tema fala da identidade do grupo e não das pessoas. Compreendem isso? Agora, se fala da identidade do grupo, é claro que coisas vão estar atreladas a essa identidade que estão relacionadas a questões históricas. É um outro ponto também importante de vocês anotarem aí, tá bom? Então vamos lá. Em sua maioria, os novos movimentos sociais estão mais preocupados em garantir a consolidação de direitos aos grupos minoritários. Então aqui a gente vê alguns grupos minoritários, ó. Por exemplo, os portadores de necessidades especiais, os indígenas, os negros, as donas de casas, os idosos. Então, são grupos minoritários. Esses grupos minoritários, eles também têm voz, estão dentro da sociedade. Nós somos grupos minoritários, se a gente olhar bem, a gente se identifica com alguma causa que seja atrelada a grupos minoritários. Imagine se a nossa voz não pudesse ser ouvida. Quantas reivindicações nós não conseguiríamos fazer? E, é claro, muitas das coisas que já foram alcançadas até hoje, pelos movimentos desses grupos, não teríamos alcançado. Dentre elas, por exemplo, é a liberdade de gênero. Sim, a liberdade de gênero, que muito se fala, mas pouco se entende. Mas a gente vai ter uma aula para falar disso com mais calma. Mas quem tiver curiosidade, pesquise sobre liberdade de gênero e o quanto que nós já avançamos. Ainda temos muito que avançar, mas o quanto que nós já avançamos por causa dos movimentos sociais desses grupos minoritários, do qual se identificam com o tema gênero. Estamos de acordo, então? Podemos prosseguir? Dúvidas, perguntas, questões, podem colocar aí no comentário que a gente responde a todas, tá bom?
Então, vamos lá, vamos prosseguir. Seus procedimentos de atuação não envolvem políticas de cooperação com agências estatais, nem mesmo com sindicatos. Sindicatos por causa que era a base dos movimentos de greve, que é altamente tradicional. Por isso, a hierarquia. Porque o sindicato funciona como uma instituição. Então, nessa instituição, tem cargos para serem distribuídos. Preferem, muitas vezes, ações diretas que visam usar a mídia para ampliar seu público e, assim, mudar valores que reproduzem preconceitos e práticas discriminatórias e opressivas. Manifestações de uma cultura que nega direitos básicos a grandes contingentes da população. Então, esse é um elemento que é muito recente, muito contemporâneo nosso, que é o uso das mídias para ganhar espaço na mente das pessoas, para que as pessoas possam, que não se identificam com a temática, possam, pelo menos, saber de que se trata. E, de repente, ao saber que se trata, ela pode, num determinado tempo e espaço, adequar-se também e buscar saber mais, e a partir de saber mais, possam também integrar esses grupos. Porque uma das características não é a homogeneidade desses grupos. A ideia é, por isso, difuso, é a diversidade. Por exemplo, eu posso ter uma questão de preocupação com a igualdade de gênero, mas não tenho nenhum problema de não nem a favor nem contra as questões de gênero. Eu apenas quero somar a luta de quem vive as experiências com as questões de gênero. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Você pode não ser negro e se identificar com as questões do racismo e querer lutar para derrubar esse racismo. E assim é que acontece. Porque o preconceito, ele não está na forma. Entende? Não está na forma. Ele está naquilo que é o conteúdo que a pessoa carrega. Está nos valores que ela carrega. Então, muitas vezes, eu posso ter uma máscara e fazer de conta que não sou preconceituoso. E, na prática, eu sou super preconceituoso. Porque eu não consigo ver isso em mim. E é esse o ponto dos movimentos. Porque o movimento ele vai reivindicar, sim, direitos. Mas ele também vai revelar, a partir dessas reivindicações, todo o lado obscuro e escondido e mascarado que a nossa população tem. Então, essas discussões, elas são importantes para que a gente possa revelar a todos que nós ainda temos muito que melhorar. Ficou claro isso para vocês? Então, coloquei aqui um exemplo da forma como que se espalha hoje em dia pelo uso da internet, principalmente dos aplicativos e via internet, que comunicam através das mídias sociais a várias pessoas ao mesmo tempo, e aí eu vou encontrando cada vez mais pessoas que possam integrar a esses movimentos. Tudo bem? Já tinham parado para pensar nisso? Dos seus preconceitos, aquilo que você carrega, e que são esses movimentos que fazem com que eu comece a refletir sobre eles? E se eu começo a refletir, é claro que a chance de eu melhorar aumenta muito. Então, vamos lá para a próxima tela. Um exemplo concreto é a trajetória do movimento negro, que vem construindo lutas pela ampliação dos direitos por meio de um debate institucional, defesa das políticas de ação afirmativa, como, por exemplo, as cotas, que são as vagas voltadas para pessoas que são descendentes ou afrodescendentes nas escolas públicas federais de nível superior, mas sem deixar de lado o desafio de fortalecer sua identidade e transformar as relações sociais no cotidiano. Combate às práticas racistas. É um momento em que a gente se melhora. Então, ao mesmo tempo que discute e que reivindica oportunidades, melhores condições, melhor qualidade de vida, também leva informação, leva esclarecimento, leva discernimento para muita gente. E faz muita gente, através do autoconhecimento, começar a perceber, caramba, eu era preconceituoso. E eu não entendia. Agora eu estou entendendo como é que, ou por que existe essa reivindicação. Da onde que vem, qual é a origem, quais são os dados que estão associados e que demonstram estatisticamente
o quanto que nós somos preconceituosos, o quanto que os direitos não são bem distribuídos. Compreendem isso? Então, vamos lá para a próxima tela. Chegou a nossa tela da segunda palavra-chave, que é direitos. Então, nossa segunda palavra-chave, direitos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Coloquem ela aí nos comentários que a gente vai buscar responder a todas, ou pelo menos iniciar o nosso diálogo para nos compreendermos, porque fundamentalmente é esse o papel nosso, né? Nos compreender para que a gente possa avançar. A análise dos novos movimentos sociais permite destacar as seguintes características. Nós falamos das características dos movimentos sociais tradicionais. Agora nós vamos falar das características dos movimentos sociais contemporâneos, ou novos movimentos sociais, ou movimentos sociais organizados pelos grupos minoritários. Tá bom? Então vamos lá. Primeira característica: atuação como uma rede de troca de informação e cooperação, em contraponto à centralização dos movimentos tradicionais com a hierarquia vertical de líderes e militantes. Então, esse é um ponto importante. Os movimentos sociais tradicionais, eles são hierarquizados. Os movimentos sociais tradicionais, eles centralizam as reivindicações. Sempre tem uma liderança. Já nos movimentos sociais modernos, contemporâneos, novos movimentos sociais contemporâneos, não há uma liderança. Todos são líderes. Todos que participam podem falar, tem vez. Então, ele funciona em forma de rede. É circular, não é vertical, é horizontal. Compreende? Então, essa é uma diferença importante. Outra, segunda diferença. Deixa eu ver um pouquinho daqui que eu engasguei. Segunda diferença. Tendência de abate social de militantes ir além da estrutura de classes, reunindo em torno de uma mesma causa ativistas de diferentes posições na estrutura social. Sim, é aquilo que eu falei. Eu posso não ser negro e reivindicar o fim da discriminação, lutar pelos direitos da igualdade racial. Então, minha aparência não quer dizer nada para o movimento. O que quer dizer é a minha atitude, a minha ação, a minha conduta. Por isso que vai além da estrutura de classes. Por isso que reúne ativistas de diferentes posições na estrutura social. Compreendem isso? Então, essa é outra característica importante. Terceira característica: emergência de novas dimensões de identidade, a exemplo do que acontece com o movimento feminista, com o movimento negro ou com os movimentos pelos direitos dos homossexuais. Então, é trazer à tona aquilo que a sociedade tradicionalmente quis esconder, como se as pessoas, a partir de suas escolhas, elas não tivessem direito a participar da sociedade. Muito pelo contrário, a sociedade ela cresce, desenvolve pela diversidade, seja ela qual for, diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade no trabalho, diversidade religiosa. Tudo isso faz a sociedade crescer, porque é através da diversidade que a gente aprende, que a gente, com a nossa interação, podemos aprender uns com os outros. Então, esses movimentos têm essa característica também, de trazer à tona essas questões de identidade. Dúvidas? Comentários? Podem colocar aí que a gente responde. Vamos para a próxima tela. Incorporação de aspectos íntimos e individuais da vida humana em suas agendas de ação. Sim, como, por exemplo, essa questão dos homossexuais. A questão de gênero, a princípio, quais são os críticos do movimento? É vida privada, não tem que falar da vida privada. O homossexual não tem que ficar falando das suas relações. Só que, se eu não tenho voz, não é a minha escolha sexual, né, a minha opção sexual, que vai fazer com que eu me torne melhor. Porque eu tenho os mesmos direitos que todos os outros. Sou um ser humano como outro qualquer. E se eu tenho o mesmo direito, eu também preciso colocar em prática o meu ponto de vista sobre as coisas, sobre qualquer coisa. Mesmo que essas coisas não estejam associadas à minha sexualidade, que, na verdade, é o ponto que todo mundo pega. Não pode falar porque
não tem direito de falar por causa da sua condição de gênero. Não tem condição de gênero. Então, essa incorporação dos aspectos íntimos individuais da vida humana em suas agendas de ação é sim, porque todo mundo é igual em todos os níveis. Então, a discussão da igualdade, ela perpassa por diferentes níveis das relações humanas. Então, discutir as relações humanas sob as diferentes perspectivas é fundamental para que nós, enquanto humanos, possamos nos enxergar como um todo e não como uma parte. E quando você começa a ter preconceito, discriminar A ou B por X ou Y questão, você está dividindo a sociedade, repartindo a sociedade entre lados. Então, você não pertence a esse lado, você tem que ficar do outro lado. E isso é danoso. Isso faz com que essa sociedade não cresça e não se desenvolva. Então, tem sim que ser reivindicado, tem sim que trazer questões da nossa intimidade, da nossa individualidade, para que as pessoas possam se ver e falar: eu também vivo isso, também tenho essa experiência. Caramba, eu não sou feminista, mas eu entendo o que a feminista está vendo. É a questão da empatia. Se não discutir, eu não me coloco no lugar do outro. Compreendem? E quinta característica, alternativa aos canais convencionais de participação das democracias ocidentais, que vêm sofrendo com seguidas crises de credibilidade com partidos políticos e organizações sindicais. Ou seja, não vamos falar das questões que envolvem política partidária. Vamos falar das questões que falam da sociedade civil, que falam das questões mais práticas do nosso cotidiano. E está aqui, eu botei um movimento que mexeu com uma, mexeu com todas. Sim. E aí não importa, eu posso nem ser mulher, mas eu me identifico com a causa. Então, eu defendo a causa. E a partir dessa forma nova de fazer o movimento, eu posso sim colocar um adesivo no meu carro, colocar um adesivo na minha camisa, colocar no meu Facebook, usar as redes sociais para falar a respeito disso, porque ali, daquela forma, eu fortaleço o movimento. Ficou claro isso? Dúvidas, comentários? Podem escrever aí à vontade. Chegamos à nossa terceira palavra-chave, grupos minoritários. Anotaram todas em ordem? Lembrando que o exercício daqui a pouquinho vai pedir essas palavras-chave. Aí, aproveitando para lembrá-los que todo o conteúdo trabalhado durante a aula, ele tem como suporte de no caso aqui não é filosofando, perdão, o livro Sociologia em Movimento. Caso vocês não tenham recebido, no finalzinho dessa aula vocês vão receber aí na atividade as páginas que foram utilizadas. E caso você esteja nos acompanhando apenas pelo YouTube, é só pedir que a gente encaminha para vocês. Tá bom assim? Então vamos lá. Chegando já ao finalzinho da nossa aula, eu coloquei uma mensagem minha particular. Estou vendo uma esperança. Claro, porque a nossa sociedade, para crescer, a gente precisa discutir, a gente precisa debater. Então, essa nova linha de organização política acompanha uma concepção de sociedade civil com a qual eu compartilho, eu, professor. E espero que vocês também possam estar aí compreendendo e interpretando toda essa aula, que a gente vem, na verdade, discutindo ao longo das últimas aulas. Que aceita a existência legítima de um espaço ocupado por uma série de instituições que não estão no Estado ou no mercado, mas em um novo lugar entre essas duas instâncias. É quando a sua cidadania desperta. É isso mesmo. Você, mesmo jovem, está no segundo ano do ensino médio, acha que não tem momento de ser cidadão? Muito pelo contrário. É agora que a sua cidadania está sendo construída, é que você pode escolher o melhor caminho, deixando a sua mente mais aberta para a discussão das questões práticas da vida cotidiana, das questões que fazem a nossa sociedade melhorar, e aí sim, afastar essas mazelas e essas misérias morais com as quais cada um de nós acaba, num momento ou outro, esbarrando. Então, estou vendo uma esperança. E essa esperança, onde ela está? Ela está em você. Isso mesmo. Em você que está aí sentado nessa cadeira, me ouvindo agora e me assistindo. Então, vamos chegar ao finalzinho dessa aula. Quero ver se vocês entenderam. De que maneira? Fazendo exercício de fixação. Exato. Exercício de fixação, como todas as aulas. São exercícios de concursos públicos, exercícios do Enem, para vocês treinarem
a mente de vocês, o raciocínio de vocês sobre tudo que nós discutimos. Se quiserem falar alguma coisa, esse é o momento. Coloquem aí nos comentários para a gente poder responder. E lembre-se, hidratação é fundamental. Podemos então ir para o exercício? Então vamos lá. A respeito de como a sociologia observa os movimentos sociais contemporâneos, pode-se dizer que estes são definidos a partir de critérios como maior ou menor homogeneidade ou heterogeneidade de sua composição social. Sendo assim, considere as alternativas a seguir e assinale a incorreta sobre tais movimentos. Letra A. Detalhe. É para assinalar a incorreta. Isso significa que 4 vão estar certas. Mas a sua resposta tem que ser aquela que estiver errada. Entenderam? Então vamos. Letra A. Os movimentos sociais quase sempre estão associados às camadas menos privilegiadas da sociedade. Letra B. Um movimento social se define por ser organizado segundo os interesses coletivos, a partir de problemas relativos às condições de classe, à origem étnica, à identidade de gênero, aos processos ambientais, ou então a partir de problemas específicos de certos grupos sociais. Letra C. Movimentos sociais amplos, como o estudantil, o ecológico e o feminista, visam atender a interesses coletivos. Letra D. Os movimentos sociais contemporâneos, apesar de sua roupagem coletiva, têm se configurado como meramente um conglomerado de interesses individuais. E letra E. Para que um movimento social atinja seus objetivos, é necessário, antes de tudo, tê-los claramente definidos. Então, escolha qual é a opção que vocês identificaram como incorreta e essa será a sua opção. Respondam, se tiver pelo YouTube, aí no comentário. E se estiver aqui matriculado em uma das turmas com as quais a gente trabalha, é só aguardar dentro de instantes, se vai estar recebendo a atividade, respondam lá qual é a opção correta, aquela que você identificou como a incorreta. Tá bom assim? Então, assim chegamos ao final de mais uma aula de Sociologia, mas como todas as aulas, vamos à nossa mensagem de hoje. E a mensagem de hoje, ela foi proferida pelo filósofo chinês Confúcio. Vamos a ela. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Vou repetir a mensagem de Confúcio. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Reflita sobre essa mensagem de Confúcio, comente sobre ela se assim acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de Sociologia com a convicção que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nos vemos na próxima semana. Até lá.